Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Muito mais todas, não? Do que todos. Estou muito feliz, vocês não vão me deixar sozinho, né? Eu vou ler aqui as biografias, trouxe minha cola. Hoje o tema que eu vou mediar aqui está ligado à liderança empática. E eu escutei um pouco das conversas aqui do lado de fora. É muito interessante ver como o mundo mudou. E mais do que isso, né? Como todos nós mudamos nos últimos anos. Eu conheci a Vitude em 2020, ou até um pouco antes, 2019. E aí, em 2020, eu tive Posso sentar? Vou fazer 50 anos. Obrigado. Obrigado. Conheci a Vitude em 2019. Em 2020, eu sofri um super trauma. Perdi meu pai para a pandemia. E foi, assim como muita gente aqui, infelizmente, além do Brasil como um todo, né, a gente sofrer as dores dos outros. Então, foi o ano que realmente acho que a gente começou a cristalizar a ideia da saúde mental mesmo como um pilar estratégico das empresas. E a Vitude já estava muito dentro. Então, além da visão da Tati, e mais do que isso, da sensibilidade de entender que saúde mental não é um bônus ou não é um diferencial competitivo, mas trabalhar essa questão de forma transversal é fundamental. E quando eu vejo esse auditório lotado, lembra, a gente fazia algumas coisas online e tal, e também nos estandes, que a Vitude ali, começando, batalhando. E hoje a Vitude tem quase 800 clientes? Mais de 200. Isso aí. Tinha uma história assim que a Vitude estava pegando, e agora é só cliente grande, ou a maioria dos clientes, né, de grandes empresas, ou seja, as empresas já perceberam a importância da saúde mental como um todo, como um pilar transversal, e juntando talentos aqui na frente, que vou ter o prazer de entrevistar, e grandes amigos, que eu acabei de me encontrar com o Caetano Tona, que é um organizador do TEDx aqui fora, o Felipe Paiva, que agora entrou no teu time, um cara maravilhoso, um amigo meu de longa data, a gente estava aqui fora fofocando, também ninguém é de ferro, e agora a gente vai começar, né? Então, eu queria chamar, primeiro, a nossa dama. Eu vou pedir uma salva de palmas calorosa para Tamara Braga. A Tamara, eu vou falar quem que ela é antes do que ela faz, tá bom? Quem que é a Tamara? Mulher negra, bissexual, nascida numa comunidade carente do Rio de Janeiro. O que ela faz? Ela é uma profissional com mais de 8 anos de experiência, porque ela é jovem também, né? Eu estou na faixa dos 30 de experiência já. Pô. É uma profissional com mais de 8 anos de experiência progressiva em gestão de talentos, diversidade e inclusão, atração, recrutamento de talentos, universidade corporativa e gerenciamento de projetos. Ela é formada em engenharia química, pós-graduada em sustentabilidade, graças ao sistema de cotas. Uma salva de palmas para as cotas. Obrigado. Atualmente, ela faz pós-graduação em liderança inclusiva e acessibilidade digital. Que legal, onde tem isso aí? Eu estou fazendo na PUC Minas. Que legal, que legal. Ela foi responsável pela implantação do projeto de acessibilidade em eletrodomésticos na Willpro. Eu nunca sei falar. Fala que é Brastemp Cons, que é mais fácil. Líder de inclusão e diversidade da Heineken, essa você sabe, e também gerente de D&I da ONG Comunidade Ela com 2 L's. Atualmente é gerente sênior de diversidade, inclusão e saúde mental da GUP. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou mega feliz de estar aqui com o Marques. Eu estava falando para ele que ele é a pessoa mais famosa do LinkedIn, né? Já fui mais. Hoje eu fiz um post falando do meu mau rendimento. Acho que eu vou... Não, poste uma foto comigo para eu poder ficar famosa. Não vou ser tão mais lembrado nas próximas. Vamos lá. Queria chamar aqui o Anderson Nelson, ou Nielson. Mais palma, né? Só porque ele não está com cabelo verde. Vamos lá. Anderson, eu não posso deixar de começar perguntando quem você é. Porque, assim, se eu vou começar falando aqui o que você faz, é injusto. Então, me conta rápido quem que é o Anderson. Legal. Eu sou o Anderson, pai do Theo e da Estela, né, marido da Andréia, que é psicóloga,
e que me ensina muito aqui sobre esse tema que a gente tem tratado aqui nesse evento. Moro em Floripa, sou engenheiro de controle e automação. Acho que o que eu mais fiz na vida até hoje foi programar, desenvolver software. Mas hoje eu estou já atuando especificamente como executivo em gestão de pessoas em empresas de tecnologia. Acabei falando já o que eu faço. Já falou, com foco em inovação, em pessoas, empreendedorismo. É especialmente forte quando se trata de equipes, talentos técnicos, de contratar pessoas excelentes e diversas. Contribui agregando valor para stakeholders, equipes, clientes, lidera soluções inovadoras, porém práticas. É possível ser inovador sem praticidade? Depois você vai me responder. Ele acredita que as abordagens de coaching e mentoring ajudam a contribuir e construir grandes equipes, capacitando outras pessoas a se desenvolver, superando suas metas e crescendo em suas carreiras. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. E agora, Marcelo Ferreira, seja bem-vindo aqui ao nosso palco. Uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Marcelo, vamos lá, então, para começar, rapidinho, quem é o Marcelo? Para eu contar o que você faz. Tá certinho? O Marcelo é casado com a Carla, pai de 3 princesas. Eu chamo minhas filhas de princesas, sou apaixonado por elas, Gabriela, Manuela e Rafaela. Tenho 41 anos, acho que formado em área de tecnologia, ciência da computação, engenharia de software. E estou agora... já há muito tempo como gestor, mais de 15 anos, e voltados com programas de pesquisa de clima, bem-estar, e aí estou aqui para esse desafio que é estar aqui com vocês. Muito bom. Você sabe que uma vez eu falei para minha filha que ela era uma princesa, ela está aqui em algum lugar, ela vai chegar. E ela falou que eu era um periquito. Eu falei, filha, você é uma princesa, ele, você é um periquito. Nunca entendi muito, mas tudo... Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado. O Marcelo, pessoal, como ele falou, ele tem formação em ciência da computação, tem MBA, especializado em RH e marketing, sólida carreira em tecnologia da informação. Então, a gente tem aqui 2 engenheiros e um tech. Olha que coisa. Nos últimos anos, ele trabalhou nas empresas Vivo e TIM, atualmente está na TIM, como head de IT ou TI, nas áreas de garantia de receita, arrecadação, cobrança e faturamento. Recentemente foi responsável pela implementação do Pix na TIM. Deve ter ajudado muita gente. Legal. Na qual a empresa foi pioneira no setor a implementar. Também tem atuação em programas de RH, melhorias de feedback, pesquisa de clima organizacional, formado em coaching e também casado, 11 anos, pais das princesas, vou repetir o nome das princesas, Gabriela, Manuela e Rafaela. E sempre busca, junto aos times, conscientizar sobre a importância do equilíbrio na vida pessoal e profissional. Uma salva de palmas. Eu vou me resumir aqui, já que eles estão presentes, que é uma coisa relativamente rara, e sem celular, que é mais raro ainda, porque o celular está comigo. Então, eu sou pai da Cora, sou pai do Josh. Pode levantar os 2, por favor? São meus filhos, ó. São minhas 2 startups. E eu tenho mais uma em casa, que é o Woody, o vira-lata, que não veio, mas manda um abraço, Tati, para você. Pessoal, então eu sou comunicador e, enfim, como é que eu me vendo aqui? É o primeiro LinkedIn Top Voice, não, mas né, isso aí gente? não, também... 600 mil seguidores é muita coisa. Não, mas não é isso. Sabe que outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou, como é que eu te falo? Ele fala que eu tenho 8 milhões de seguidores no YouTube. Aí eu pensei o seguinte, e você dá um pau no YouTube? Eu apresento ele como? Já faltam 30 minutos? Tá bom, vou parar de falar. Gente, é o seguinte... O nosso bate-papo de hoje, claro, é sobre liderança empática. A gente tem aqui 3 líderes e, como deu para perceber, não só pela forma como eles se apresentam, são 3 pessoas que têm uma autoliderança sólida. São pessoas que se assumem, são pessoas que têm valores, já dá para perceber. Então, eu vou começar perguntando uma coisa simples, mas que é um conceito, muitas vezes, de torcida. Vou começar pela nossa dama. Me conta um pouquinho, na tua visão, o que é ser um líder empático. Eu queria, na verdade, fazer um exercício um pouquinho diferente.
Eu comecei a querer ser líder porque eu via líderes muito ruins sendo meus líderes. Isso é muito importante, porque quando eu falo de diversidade e inclusão, muitas das vezes são as pessoas mais vulneráveis que a gente tem na empresa. São pessoas que têm uma vivência muito diferente do que tem no padrão da empresa. E aí, ninguém olha para essas pessoas quando a gente não fala disso dentro dessas empresas, né? E aí eu comecei a me sentir muito mal, porque eu me formei em engenharia, fiz uma federal, fiz um monte de coisa, e eu não conseguia crescer nas empresas que eu estava. E aquilo começou a me incomodar. Queria entender por quê. E acabei percebendo que é porque eu era uma pessoa de recorte e eu não era valorizada da forma que eu era. O meu como não era igual de todo mundo. E aí eu comecei a trabalhar com diversidade voluntariamente dentro da Ambev. E eu desenvolvi um projeto que ia desde banco do currículo até a contratação e desenvolvimento de todo mundo. E a gente melhorou em 38% a contratação de pessoas diversas lá. Isso foi muito rápido. Então, não é uma coisa tão difícil assim de se fazer, né? Que ano então, que a gente está falando? Isso foi 2019, quando começou o boom, né, de diversidade e inclusão. Não criaram minha vaga de diversidade ainda, mas eu entrei como trainee na Brastemp, desenvolvi o projeto de acessibilidade, que a gente tinha falado anteriormente, e depois eu acabei indo para diversidade na Heineken, e lá dentro eu comecei a entender o que era um líder empático. Por quê? Final de 2021, em dezembro, eu entrei numa depressão profunda, e eu não tinha coragem de falar para a minha líder que eu estava com depressão. Por quê? Porque eu tinha uma família para alimentar. E eu tinha medo de ser demitida. Só que a minha líder olhou para mim e falou assim, você não está bem. E ela percebeu isso não só no meu semblante, não só no que eu estava falando, mas na minha entrega, nos dados, né? E isso fez toda a diferença para mim, porque eu olhei para ela e falei, realmente eu não estou bem. E, em 2 dias, eu estava me consultando com um psicólogo, com um psiquiatra, tomando remédio. E é um remédio que eu tomo até hoje, inclusive. Então, não tem problema tomar remédio, gente. Está tudo bem. Estou fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra. E acabei descobrindo que eu sou uma pessoa neurodivergente no meio do caminho. Então, está tudo bem. O que é neurodivergente? Eu sou bipolar, eu sou depressiva e eu sou também ansiosa. Tudo junto, é um combo. Mas está tudo bem, porque eu estou me cuidando, eu entrego e está tudo bem. Então, hoje, quando eu penso em criar um programa de saúde mental, eu quero que as pessoas olhem para si mesmas e tenham esse cuidado consigo mesmas, porque muitas das vezes a gente deixa o trabalho ultrapassar qualquer limite e a gente esquece da gente no meio do caminho. E eu esqueci de mim e eu cheguei a querer me matar e isso foi a pior fase da minha vida, porque eu não estava me encontrando em nada. Então, é muito importante que a gente crie um programa que não só olhe para o lado do colaborador, mas também do que a empresa pode fazer para esse colaborador. E aí a importância da cultura da empresa, né? Então, hoje na GUP a gente tem essa abertura para poder trocar. Eu tenho conversado com todos os líderes de todas as áreas, porque eu quero que as lideranças de lá sejam e repercutam o que eu estou falando sobre mim, o que as outras pessoas que têm problemas de saúde mental estão sentindo lá dentro. Então, eu estou entrevistando todo mundo para fazer esse mapeamento, dados que eles estavam falando aqui anteriormente. E é super importante que a gente entenda a diversidade dentro da diversidade, né? Então, também falando de pessoas com deficiência, falando de pessoas neurodiversas, muito importante olhar para todos esses lados. Então, a importância da liderança empática na minha vida foi realmente salvar a minha vida. Que interessante. E salvando a tua vida, primeiro, obrigado pela tua coragem de se abrir aqui. De contar algo tão pessoal. Eu conheci o mundo psiquiátrico no ano passado, também não tenho vergonha nenhuma de dizer, e a minha questão era um pouco de irritabilidade. Caramelo! Um pouco de irritabilidade, e as coisas... A gente tem um pouco de preconceito, às vezes, de falar. E quando eu comecei a falar, as pessoas, não. E não é o caso, né? Acho que a gente tem que desmistificar isso. Claro que nem todo assunto é um assunto leve, mas a gente tem que desmistificar. E eu acho que pessoas como você, que foram, entre aspas, salvas por tudo isso e que agora usam isso para salvar outras pessoas, têm que ser aplaudidas sempre, tá bom? E tão jovem, né? Tão jovem. Vamos lá. Anderson, vou começar por ele aqui para voltar. Anderson, como que você vê como um engenheiro, ou seja, um cara de exatas, um especialista em Excel, esse mundo Word, né, de pessoas, como é que você caiu nessa história
E como é que você enxerga esse mundo relacionado ao mundo de pessoas que hoje, como você bem explicou, embora você seja casado com uma psicóloga, que é um mundo que precisa ser acolhido? Legal. Bem, eu acho que eu não sou mais aquela pessoa, né, de exatas lá da época da graduação, da época que eu desenvolvia software. E parte do que trouxe, né, essa transformação para atuar com gestão de pessoas foi muito parecido com o que a gente já ouviu aqui, né, de eu não querer para mim, né, para os outros aquilo que eu não quero para mim. E lá atrás eu tive o privilégio de começar a empreender muito cedo, e desde os primeiros empreendimentos eu sempre trabalhei, ainda que contratando engenheiros, desenvolvedores, para criar, né, um clima, um ambiente de trabalho que fosse algo bacana. Nessa jornada, acabei depois me especializando em gestão de pessoas, empreendendo várias vezes, aprendendo nesse meio de tecnologia o desafio que é achar pessoas brilhantes, reter elas, desenvolver elas. E por fazer isso, né, por diversas vezes, de forma recorrente, um colega me encontrou, me convidou para ser sócio dele num novo empreendimento e me disse: tu vai ser diretor de gestão de pessoas porque tu nasceu para isso. Eu falei: não, tu tá maluco. Ele falou: não, é isso que tu vai vir aqui fazer comigo. E aí a gente teve bastante sucesso, avançou a empresa, depois vendeu. Mas uma coisa que eu me orgulho muito dessa história, dessa jornada, é que a minha primeira empresa foi lá em 2004. E no ano de 2016, eu fui convidado para assumir como diretor de gestão de pessoas de uma empresa que já estava com suas 250 pessoas, que era a RD Station. E o convite que chegou em mim chegou dos fundadores. E os fundadores, que são 5 jovens, 4 deles foram os meus primeiros estagiários na minha primeira empresa, né? E isso para mim é muito significativo, porque parte do que eles me comunicaram é que o líder que eu fui para eles e trabalhei no desenvolvimento deles, contratei enquanto estágio, depois efetivei, depois fui para outra empresa, contratei de novo, paguei MBA, e sempre ouvi muito, eles queriam que eu fosse, né, na empresa que eles tinham fundado, né, para todas as pessoas que eles estavam contratando e que ainda haveriam de contratar para criar aquele tipo de ambiente, né? Então, de alguma forma, eu acho que a gente está falando aqui sobre liderança empática. Eu refleti assim sobre isso nos últimos anos e voltei a refletir agora antes de vir para cá. Eu acho que mais do que liderança empática, o que tem além disso é o que eu chamo de liderança compassiva, né? De a gente trabalhar com mais compaixão. E essa compaixão vai além da empatia, que é se colocar no sapato do outro, talvez tem relação com realmente ouvir de forma verdadeira, né, a pessoa que está na tua frente, o ser humano integral que está na tua frente, entender as demandas daquela pessoa e atuar, ter uma ação, né, em relação àquilo, para que essa pessoa possa se desenvolver e ser a melhor versão dela mesma, a partir também dos recursos que você, enquanto liderança, consegue, né, disponibilizar, muitas vezes de forma até bastante altruísta, né, colocando bastante energia pelo outro, para que o outro se desenvolva, assim, e isso para mim tem sido, enquanto carreira, assim, um mote, assim. Hoje eu atuo como executivo de RH pelo prazer que eu tenho e satisfação em estar realmente ouvindo e considerando as pessoas e atuando para que elas se desenvolvam e possam amanhã ser melhor do que elas são hoje. E para quem não conhece ainda a RD Station, de qual ele comentou, é talvez uma das 5 top techs do Brasil, né? Para a gente falar em termos de conteúdo. Eles fazem um evento gigantesco, o RD Summit, em Santa Catarina. Então, o fato de você atuar junto a essa liderança e ter esse reconhecimento é um baita do reconhecimento. Meus parabéns. Obrigado. Uma salva de palmas para não, né? Quando eu dar uma pausa de voz, dá uma batida de palma para, né?
Isso chama fake news que a gente está fazendo aqui, tá bom? Vamos lá. Marcelo, é o seguinte, eu deixei você por último, entre aspas, ou começando daqui para lá, porque eu queria te fazer uma pergunta já entrando no mote do que a gente vai conversar aqui. Você está numa empresa, assim como eles aqui, numa empresa grande, que movimenta o Brasil, uma empresa nacionalizada, no caso, um grupo internacional, um grupo italiano. Como é que vocês identificam, então, a saúde mental dos colaboradores numa empresa tão grande? A gente está falando de TIM, quantos colaboradores a gente tem? A TIM hoje, quase 10 mil colaboradores. Em nível nacional? Nível nacional. Isso. Tá. E aí, como é que vocês têm essa demanda? É o grupo de RH que conversa, a liderança chega até vocês, e como é que vocês atuam quando tem uma questão sensível? Hoje a gente tem, o RH ele é muito participativo, né? Não tem como fugir disso. A empresa tem programas de bem-estar, tem programas voltados para a área de saúde, mas a gente tem pesquisa de clima, tem as conversas por área, tem cada liderança ou cada frente, né? Cada diretoria tem ali a sua proximidade com o RH, as BPs, nível nacional também. Então, a gente tem programas voltados para isso. A gente usa muito a pesquisa de clima como um direcionamento, para dizer o seguinte, o clima está indo bem, e aí tem alguns pilares voltados para o bem-estar dentro da pesquisa de clima, separado por área e por gestor. Mais de 8 respondentes, você já recebe a sua nota, ou digo nota, mas como é que está a sua temperatura, né? Uhum. E dali a gente determina os planos de ação. A gente faz políticas para a liderança. A gente fala muito de empatia, mas a gente tem um ponto de liderança inspiradora, que você faz um link da liderança inspiradora com a empatia, que é você olhar como está o seu colaborador, olhar como está o seu time, e aí você começa a traçar. Meu time tem que ser de alta performance. A gente está falando da TIM, que, como você falou, movimento do mercado, é um mercado de telecom, é um mercado nervoso, e trazendo um pouco para a área de tecnologia, que também é uma área nervosa, a gente sabe que são times que têm que estar performando muito. Então, você tem que linkar performance, você tem que linkar bem-estar. Um colaborador não estando bem, ele não vai performar. Então, a gente acaba pauta das nossas reuniões essa parte de como é que está o colaborador, como é que está indo. Você está há quanto tempo na TIM? Essa é a minha segunda passagem de TIM, somando as duas, eu já estou há quase 8 anos de TIM. Mas você estava na pandemia? Estava na pandemia. E o que eu você entrei sentiu? Pré-pandemia, entrei em julho de 19, Uhum. Então peguei 6 meses, viemos com a pandemia em março para tudo. Agora, essa conversa de saúde mental já existia neste nível antes ou não? Neste nível, não. Eu brinco que existe a pré-pandemia e pós-pandemia. A gente falava de saúde, falávamos de bem-estar, mas não com o ênfase que a gente fala hoje, principalmente nas áreas técnicas. Então, hoje, a gente não discutia a área técnica se o meu colaborador está ou não com um problema pessoal, se ele está passando por uma dificuldade. Então, a gente não tinha essa abertura. Sim. Então, hoje a gente está trabalhando muito forte em transparência e confiança. O colaborador tem que ter a confiança, tem que ter a transparência para poder falar o que está acontecendo com ele. Que foi uma coisa que a própria Tamara Isso. citou aqui. Tamara, aproveitando esse gancho do Marcelo, ele citou uma palavra que é recorrente, mas também acaba sendo, muitas vezes, um assassino da produtividade, ou uma assassina, e também da saúde mental, que é performance. Como a gente consegue equilibrar performance e saúde mental? Isso é o que eu estou estudando agora, né? Eu acabei de receber, né, a área de saúde mental na GUP, é uma área nova, e a gente está criando esse programa. E aí, o que a gente fez? A gente fez esse mapeamento todo que o pessoal estava falando aqui, é super importante, para entender o que cada área está sentindo também, porque acaba que cada área dentro de uma empresa acaba reagindo de uma forma à cultura. Então, a gente tem que entender também quais são as maiores dores dos líderes e liderados em cada área, para aí você mapear o que precisa fazer. E aí a gente começou a perceber, como a gente é uma scale-up, que a gente tem uma velocidade muito grande de crescimento. E as pessoas começaram a não conseguir acompanhar. Então, elas ficavam ansiosas, ficavam nervosas. Isso tudo ia levando até problemas de saúde mental. Então, a gente começou a mapear isso e entender o que o nosso programa tem que envolver. E aí a gente dividiu em 4 pilares: produtividade, reinvenção, saúde mental e saúde física. E aí a gente foi juntando todos os benefícios que a gente já tinha e linkando com esses pontos. E aí, para a produtividade, a gente está trazendo alguns treinamentos para todo mundo saber como gerir melhor o tempo, como cuidar melhor da sua agenda, porque é trabalho home office, né? Acaba que as pessoas acabam trabalhando mais do que deviam e tudo mais, então a gente tem que ter realmente esse controle de agenda, realmente cuidar do seu dia a dia.
E também olhar muito para a parte de reinvenção que a gente chama, que a gente começou a perceber que as pessoas não conseguiam receber o feedback e passar para o próximo. Tipo, beleza, você não está bem aqui, melhora nisso e tudo mais. A gente não consegue receber isso muito bem. Principalmente pessoas de recorte, tá? Então, a gente pega o pessoal do grupo de afinidade e treina eles em como dar e receber feedback também, porque é uma coisa que a gente não é ensinado de berço. Eu não sei, até hoje eu choro quando eu recebo feedback. Então, eu fico treinando toda vez também. Mas, enfim, é bem importante que a gente consiga entender quais são realmente esses problemas em cada time para poder focar. E uma coisa muito importante que falaram aqui hoje é a sazonalidade das áreas, porque realmente tem momentos, né, em cada área que tem um volume maior de trabalho. E aí, como que você trabalha preventivamente para esse momento não acontecer e não levar todos os seus colaboradores ao burnout? Então, a gente também está mapeando essas sazonalidades para, quando isso acontecer, a gente conseguir diluir melhor o volume de trabalho, que é super importante, né? Anderson, você, como você mesmo citou, você já tem uma experiência em tech que não é nova. E, além disso, hoje você está numa gigante de banking, que a gente pode chamar assim, a Estônia. A gente sabe que, durante a pandemia, ficou evidente que os times de tech, em especial, foram aqueles que mais sofreram em relação à saúde mental. Queria saber de você como isso está sendo trabalhado de lá para cá, como é que vocês da Stone trabalham essa questão, porque a gente sabe que tem remoto, e para quem tem filho, que nem eu, que eles não nos ouçam, mas não é home office, é hell office, né? Então, assim, é difícil, especialmente para as mães. A gente tem as mães periféricas que deixaram de trabalhar para poder cuidar dos filhos. Tem 1 milhão de histórias. Mas queria saber do seguinte, em relação à tech hoje, quais são os programas que vocês da Stone entendem que estão fazendo diferença na vida dos colaboradores? Eu vou até colocar de forma mais geral, né? Não somente da Estônia, até porque eu estou lá há 2 meses, então ainda estou no momento no período de experiência. De diagnóstico, né? Estou no período de experiência. Se eu falar bobagem aqui, estou correndo risco. Mas o que eu observei nessa história toda? Primeiro que em tech, muitas empresas, muitas pessoas já tinham o hábito previamente de fazer home office, e várias empresas já tinham uma atuação em tech que era remota e distribuída, que é um passo até além do home office. Não é só eu trabalhar de em casa alguns dias, mas eu estou contratando gente no mundo inteiro, essas pessoas estão interagindo, cada uma nas suas casas. Isso já acontecia. O que muda com a pandemia é que agora eu estou em casa, mas os meus filhos também estão em casa, porque não tem escola. A minha mulher também está em casa, minha companheira também está em casa, né? Então, eu começo a ter um ambiente de trabalho em casa, independente de todas as coisas legais do home office, que ele é muito diferente, né? Antes eu fazia esse trabalho, né, home office ou remoto distribuído, mas a empresa tinha uma sede, de tempos em tempos a gente se encontrava, né? Empresas grandes como o Slack, por exemplo, eu lembro, contratavam gente do mundo inteiro, mas, né, anualmente as pessoas vinham, passavam 2 semanas na sede dos Estados Unidos, todo mundo junto. Assim, agora eu não tenho mais isso, né? Então, eu acho que tem uma mudança aí. E esse tempo, né, que a gente fica em frente, né, à tela, sem esse espaço, né, entre uma reunião e uma ida ao banheiro, tudo isso vai tornando a atuação profissional cada vez mais cansativa. Voltando para a questão do líder empático aqui que a gente está tratando, e nesse tema, o que eu tenho observado, que eu disse que era de forma mais geral, é que a grande questão agora, a partir desse ano, que as lideranças precisam atuar de forma mais empática, é entender que abraçar tudo e querer fazer tudo não é mais o caminho, não é mais o que a gente tinha até anos atrás. A gente tem excesso de coisas para fazer, né, uma energia limitada, um tempo limitado, e aí até vinculando com performance, né, eu acho que a performance vai ser atingida a partir do momento que a gente conseguir entender que a gente precisa realmente focar, que focar significa dizer não, que dizer não, para dizer não, eu preciso ter um ambiente de segurança psicológica suficiente para poder dizer não para o meu líder, né? E aí dizer assim, eu estou dizendo não para isso, isso é uma omissão consciente, eu sei quais são
os riscos que a gente está correndo, as oportunidades que a gente está perdendo, mas cada escolha é uma renúncia, e eu digo não para isso, porque eu estou dizendo sim para aquilo que nós compactuamos enquanto grupo, né, que são as coisas mais importantes e aquilo que a gente realmente precisa focar nesse momento para atingir o resultado que a gente quer. Assim a gente consegue performar melhor enquanto indivíduo, consegue performar enquanto grupo e consegue ir para casa no final de semana descansar com a cabeça tranquila de que aquilo que a gente se comprometeu a gente realmente fez e não está cheio de coisa nas costas. Então, acho que essa é a grande questão para as lideranças empáticas, né, focarem aí a partir desse ano de 2023. Excelente. Até para focar na capacidade, né, a capacity do time, porque dentro do home office parece que a gente está escondido, ninguém está vendo o que a gente está fazendo. Aí quando você vai ver, você está trabalhando até meia-noite, mas ninguém está vendo isso. Aí isso não é contabilizado na hora lá de contar, né? Mas é importante que a gente consiga ver isso. É um trabalho invisível. Quem aqui, pessoal, está trabalhando em home office ou semi-remoto, levanta a mão, por favor. Pois é. Pelo menos 60% a 70%. Então, é uma realidade cristalizada. Claro que uma coisa ou outra vai voltar, você vai ter umas mudanças, mas já tem medos novos, né, Marcelo? Você tinha o FOMO, lembra? Fear of missing out, medo de estar perdendo alguma coisa, da pandemia. Depois o pessoal ficou feliz. JOMO, Joy of missing out. Ainda bem que eu estou fora. E aí começou a aparecer novos medos. Por exemplo, tem FORTO. Quem conhece, levanta a mão. FORTO, Fear of Returning to the Office, medo de voltar para o escritório. Ele existe. E depois tem o FOFO. Quem conhece o FOFO? Fear of Finding Out. Sabe conta corrente que você não quer entrar para ver? Você tem medo de encontrar alguma coisa lá. Então, eu tenho medo de achar, não faço. Então, você vai tirando o pé de algumas coisas. São as coisas da pandemia. Queria ler aqui rapidinho, antes de chamar o Marcelo, um post do Joel J., que é um super treinador de alta performance. Ele falou, as 3 palavras mais difíceis são inconstitucionalissimamente, está aí tudo bem, uma outra que é esternocleidomasteoide, uma coisa assim, e a terceira, quem sabe? Não. Não. Então, assim, é verdade, é difícil dizer não. Marcelo, é o seguinte, não vai me dizer não, tá, para a pergunta. Marcelo, é o seguinte, a gente está falando muito aqui de equilíbrio, e o Anderson trouxe muito bem aqui a questão do equilíbrio. Eu queria entender de você como é que a gente faz isso, já que quase todo mundo aqui está trabalhando de casa, está sofrendo esses males todos que a gente falou, a gente está sendo impactado, está tendo a produção ou a produtividade infinita, nem sempre a chefia percebe, mas a gente percebe. Então, eu queria saber de você como é que a gente equilibra, estando dentro de casa, a saúde mental, a performance e o lar. Bom, também estou de home office, vou uma semana para o escritório. Minhas filhas estão em casa, brincando. As 3. É que uma tem 4 anos, 2 anos, e uma vai fazer 3 meses. Então, está bem emocionante em casa. O time que eu tenho comigo 5 gestores, todos também filhos, vida pessoal. O que a gente tem discutido muito é como que a gente equilibra a quantidade de entrega que nós temos que fazer com a nossa vida. Porque a nossa vida pessoal e profissional não existe mais essa coisa estão separadas. Elas estão juntas. Então, a gente tem falado muito do não, que a gente falou agora. Como que eu alinho as metas, as entregas, com a nossa estratégia, mas também com a nossa capacidade. Nossa capacidade de desenvolver o nosso dia a dia profissional, mas colocando um limite para aquilo. Falar, agora, daqui para frente, esse horário, eu tenho que ter uma regra de eu ter um horário para trabalhar, para cuidar da minha vida pessoal. Então, a gente vem trabalhando muito isso, inclusive com a alta liderança também. Então, a gente está num ponto esse ano que a gente falou assim, 19, entregamos muito, 20, pandemia. Todo mundo trabalhou para caramba na pandemia. Acho que todas as empresas. 21 foi uma extensão, 22 seguiu. O que a gente quer 23? 23 é o ano de estabilizar, 23 é o ano de acalmar. Vamos entregar aquilo que, de fato, é importante. Que nem ele falou, a gente está fazendo isso hoje, tentando trazer esse equilíbrio, e aí volta no que eu falei, da confiança e da transparência. A gente está muito focado nisso com os times para vamos falar um não, vamos ver aquilo que, de fato, é importante para a estratégia da companhia. Então, a gente está conseguindo fazer esse equilíbrio. E estando com a gestão que eu falei, empática e inspiradora, que é o gestor estar próximo. A gente tem feito muito isso de eu tenho que estar próximo do meu time. Mas e a meta? A gente tem a meta definida,
tendo a meta definida, você consegue saber aonde você está e aonde você não está. E aí tem o controle. A gente tem pontos de situação, a gente faz reuniões semanais para alinhar como é que a gente está. A gente tem uma bússola, a gente está lá, a gente está medindo como é que a gente está. Então, a gente não pode perder a meta, mas eu não posso perder meu colaborador. Eu tenho que deixar ele motivado, eu tenho que deixar ele bem para conseguir atingir a meta. Anderson, me colocando no lugar dessas mulheres e homens todos aqui, eu fico me perguntando o seguinte: como dizer não para um chefe? Porque, claro, o não ele é importante, o não é limitador, o não é a cerca que você coloca para não colocarem a cerca aqui em você coloca aqui. Ótimo, a gente já entendeu. Mas, praticamente, como você, um gestor, um líder, ouve um não e não fica irritado? Que tipo de não a gente pode dar e qual é a melhor maneira de abordar a chefia, até para poder apresentar o que está acontecendo? Em geral, as lideranças, pelo menos eu sou abençoado por ter tido lideranças excelentes, mesmo quando disse não para a continuidade do programa de saúde mental que eu citei antes, mas eu adoro, né, a minha liderança anterior e as lideranças atuais. Mas bons líderes primam por verdade, por transparência, por pessoas que estão dando a real. É muito melhor para a gente saber que algo não vai acontecer, que algo não é possível, do que trabalhar com alguém que cria uma expectativa e depois não compra a expectativa, que está vendo que tem algum problema e não está trazendo o problema. Então, eu vou dar um exemplo aqui meu da semana passada, 2 semanas atrás. A minha liderança direta, né, me pediu para fazer uma atividade que era bem difícil até no aspecto de relacionamento, e eu me programei para fazer isso. E comuniquei, as pessoas tinham que comunicar, defini o calendário. Um dia depois, ele veio e me disse assim, mudei de ideia e tem que fazer essa outra coisa para amanhã, porque amanhã é o limite. O que eu respondi para ele? Eu falei assim, eu não vou fazer, porque eu vou seguir naquela linha e vou dizer por quê. Aí eu falei o seguinte para ele assim, e eu não quero ser cobrado depois por falta de senso de urgência, sendo que o que eu estou percebendo é que existe uma falta de senso de planejamento, uma falta de senso de organização, uma falta de senso de respeito. Então, eu já quero estabelecer contigo aqui, né, um combinado. E aí, quando eu falei isso para ele, e eu falei a verdade com amor, não estava com raiva dele. Concordo. Né? Até porque verdade sem amor é crueldade. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu acho que uma orientação é que sempre falar a verdade, sempre falar de forma amorosa, isso seja líder ou seja liderado. No fim, os frutos que a gente colhe sempre vão ser melhores do que falar qualquer coisa com raiva, do que falar inverdade. Pode falar uma inverdade com amor, uma inverdade com desamor, uma verdade com desamor, mas assim, é falar sempre a verdade com amor. Eu falei para ele uma verdade com amor. Ele falou assim, não, tu está certo, desculpa, eu atuei de forma ansiosa. Né? Acho que as pessoas atuam muitas vezes, principalmente os nossos líderes, e eu sou assim também, porque eu sou um líder e faço muita bobagem, no intuito de resolver algo rápido e sem, às vezes, contexto, pede, né? E ninguém vem de vez em quando, mas tu já me pediu 7 coisas essa semana, não dá mais, vamos escolher das 7 quais são as 3 que eu vou fazer. Né? Então, a gente tem que trazer isso para a nossa liderança, né, às vezes o líder vai perceber, vai vir aqui, vai negociar. Então, eu acho que ser verdadeiro, ser transparente, ser amoroso, ter uma comunicação direta, sempre vai ser o melhor caminho. Rapidinho, eu comecei... Palmas. Eu comecei e eu termino, então, com a Tamara, que é a nossa dama. Tamara, me diz uma coisa, eu tenho certeza que você tem uma escuta muito ativa, até porque você sabe da importância que é ser escutado. Mas eu queria te perguntar, em geral, você tem sentido isso com os recortes racial, de gênero, social, religioso, nas empresas como um todo, de outras lideranças, sem ser D&I? Então, na empresa que eu estou hoje, né, na GUP, a gente trata a diversidade em todos os nossos processos de gente. Então, até trazendo um assunto super importante,
se a gente quer falar de saúde mental, por que não colocar saúde mental também como um OKR, um indicador, uma meta, né? Então, hoje eu tenho 3 indicadores para dividir com todas as lideranças da GUP, para poder cobrar de todo mundo, que todo mundo tem que acompanhar isso dos seus colaboradores de perto, né? E aí, como que a gente vai fazer isso? Além de medir, a gente também vai abrir por recorte de diversidade, porque aí a gente começa a entender onde que está pegando o quê. Então, a gente já consegue perceber, né, que a gente é mais vulnerável e tudo mais. Eu mesma posso ver em mim mesma que isso acontece. Então, essas pessoas, além de ter o acompanhamento do programa de saúde mental, a gente está fazendo um programa de aceleração de carreira para elas, para poder garantir que elas também consigam crescer na mesma velocidade que as outras pessoas, para poder compensar, né, esses gaps que a gente tem da nossa vivência e tudo mais. Então, é sempre importante também olhar para esses recortes, para vocês entenderem como reagir a cada um. Acho que a empatia vem daí, né? Mensagem ultra rápida e final, Marcelo, e já deixa a tua @. Acho que hoje o líder, ele, como eu falei, eu insisto nisso, ele tem que ser inspirador. Ele tem que estar junto do time, ele tem que entender as dores. E mais que isso, a área tecnológica, a gente é escondido, a gente fica ali, a gente quer programar, a gente quer ficar no nosso mundo. Então, a gente tem que buscar essas pessoas que estão ali no dia a dia, puxar e procurar sempre o bem-estar deles. Então, é isso. Tua @. Tá com Marcelo Pires, _1. Facinho, né? Facinho, Tá bom. facinho. Tamara. No LinkedIn, Tamara Braga. No Instagram, @tamaravilhosa, com 2 As depois do M. Não, repete. Tá o quê? @tamaravilhosa, com 2 As depois do M. Anderson. LinkedIn, Anderson.Nielson ou Anderson Nielson. Não sei se tem ponto ou não tem. Instagram, mesma coisa, com ponto, sem ponto. Mais um deles. Esse pessoal do TI não curte, né, na rede social. Vai ser E a tua mensagem final? Vai ser um deles. Eu, como mensagem final aqui, tenho que colocar para vocês o que eu acho hoje que é a maior habilidade que a gente pode ter enquanto líderes, enquanto profissionais, e que a gente, às vezes, esquece. E eu aprendi assistindo o parto dos meus 2 filhos. Porque, sem dúvida, a coisa mais importante da nossa vida é a gente estar respirando. E a gente vai desaprendendo a respirar ao longo da vida. E a nossa respiração ela tem um impacto gigante sobre a nossa neurofisiologia, sobre a nossa capacidade de tomar decisões boas ou decisões ruins, né? E a gente desaprende isso. E muitas vezes as nossas decisões durante o dia elas seriam melhores se a gente respirasse um pouco melhor, tanto no sentido físico, fisiológico, quanto no sentido metafórico, onde às vezes o respirar eu preciso de uma noite de sono pensando nisso para tomar a melhor decisão possível. Então, esse distanciamento entre algo que chega na gente e a ação que a gente toma, eu acho que é super importante e na pressão que a gente acaba achando que o melhor é responder rápido, o melhor é ter esse senso de urgência super apurado, mas quando a gente para pensar, boa parte das bobagens que a gente fez na vida, das oportunidades que a gente perdeu, foi por não ter respirado direito. E eu fiquei lá muitos meses, indo no berço das crianças. A preocupação maior nem era se tinham comido ou não, mas era se estavam respirando. Eu sou daquele pai paranoico que bota a mão em cima. Assim. Os dedinhos aqui, o dedo aqui. Bota o dedo. Então, acho que os meus filhos têm me ensinado muito assim, sobre a importância de respirar. Que idade eles têm? O Theo tem 6 anos, a Estela tem 1 ano e meio. E o outro aprendizado é que todo o resto, absolutamente tudo, inclusive comer, a gente tem que aprender. A gente nasce sem saber nada, só respirando. Então, a gente tem que cultivar o saber respirar, o respirar bem, e o resto tudo a gente aprende. Verdade. Para finalizar, Tamara, eu não te deixei a tua mensagem final, não vou fazer esse não cavalheirismo. Só vou fazer uma coisa, já falei bastante, eu vou só mandar um beijo para minha mãe e para meu padrasto que estão me assistindo, que eu não tenho filhos ainda, mas eu tenho os 2 filhos agora, que eu estou criando os 2. Nossa, eu me senti a Xuxa agora. Pessoal, queria agradecer vocês todas e todos, deixar a minha @ aqui, @MARCTAWIL. E eu estou imensamente feliz de estar aqui. Para mim é uma honra, um privilégio. E como mensagem final é só mesmo obrigado por terem assistido e prestado atenção. Valeu.